Bom dia, crianças. Vamos pegar o nosso livrinho de português para realizarmos a correção das atividades. Começando na página 69 e a página 79, certo? Então, vamos lá corrigindo direitinho. Na página 69, gente, é uma dinâmica para trabalhar o socioemocional. É para, na verdade, fazermos juntos, né? Mas aí a tia vai explicar aqui direitinho para que você que não fez, que venha a fazer, para não ficar aí branco. Ela tem como objetivo essa dinâmica estimular a reflexão sobre os valores individuais, né, e do grupo, facilitar também o trabalho de negociação, tá certo? Nós vamos precisar de uma folha A4, né, de lápis. Depois nós vamos fazer o quê? O professor solicita, no caso você vai fazer, né, a listagem de valores. Gente, o que são valores humanos? Eu vou dizer para vocês, valores é um conjunto de regras, certo, gente, de convívio social, que embora não estejam registradas, tá certo, como ocorre nas leis, elas estão implícitas e que é importante, né, nós realizarmos, fazermos uso desses valores humanos na nossa vida para que nós vivamos, né, melhor, né, em sociedade, de forma mais harmoniosa. Aí ele pede que você liste alguns desses valores, né? Então, valores, esses que você pode estar colocando aí na sua folha, o que você já fez. A tia vai dizer exemplos, né, de valores. Por exemplo, tolerância, a pessoa ser tolerante, né? Fraternidade, questão da fraternidade, ser fraterno, né? Uns aos outros, paz, empatia, né? Parecido, né, com a tolerância, amor, justiça, honestidade, precisa ser honesto, respeito, né, respeitar uns aos outros, liberdade, né, responsabilidade, bondade, amizade, confiança, solidariedade, são alguns exemplos de valores que a tia acabou de mencionar, tá certo? Então, esses são os valores. A tia também disse o que são os valores. Aí aqui é uma atividade para a gente fazer em sala, mas como vocês não estão, por isso que a tia está dizendo que são valores e exemplos desses valores que você deve fazer para que a gente possa fazer essa atividade vivenciando. Então, escolha entre os valores que você escreveu, o que você considera mais importante, né? E desenhe na carinha o sentimento que possui esse valor. Então, desses valores que a tia mencionou, né, outros que você escreveu, você vai escolher um que você acha mais importante, vai colocar o nomezinho dele na primeira e vai completar o rostinho da criança. Na segunda, numa escala de 1 a 10, quando foi fácil, numa escala de 1 a 10, o quanto foi fácil listar os seus valores? Se foi menos fácil, você vai pintar aí, ó, de 1 a 5, por exemplo. E se foi bem fácil você listar os seus valores, né? Você é amigo, você tem o respeito, se foi bem fácil, você vai pintar, ó. Você vai pintar os quadros correspondentes, né? Ao que você dá para você, né? Analisando, no caso, porque vai ser pessoal, não vai ser em grupo. A terceira, você vai pintar de 1 a 10 os quadros, de acordo com o seu nível de facilidade, né? Ou de dificuldade que você teve para escolher os seus valores. Na terceira, desenhe no espaço a seguir como você faria a bandeira do seu grupo. Escreva na lista abaixo o valor escolhido. O valor que você escolheu, você coloca o nome abaixo. Você vai fazer uma bandeira que represente, por exemplo, a paz, o perdão. É uma sugestão, tá certo? Aqui nós temos, nessa outra página do nosso livro de português, nós temos a leitura de imagem, página 72, né, gente? Onde nós temos aí, né, imagens de crianças que estão limpando o ambiente que provavelmente outras pessoas, não sei, possam ter sujado. E aí ele pergunta, né? Descreva tudo que você percebe na imagem. O que é que você está percebendo? Você fala. Você já presenciou uma cena parecida com a que é representada na imagem? Sim ou não? Você só vai responder, não precisa digitar, não. Você sabe o que significa ética, gente? O que é ética, né? O que é ética, né? A ética, ela lida, né, com o que é moralmente bom ou mal, como nós sabemos, né? É o estudo de juízes, né, de apreciação, que se referem à conduta humana, né? Como nós sabemos, a ética, a pessoa ter ética, a gente escuta muito essa palavra. Questão da educação, certo? Você acha que todas as pessoas que aparecem na imagem estão sendo éticas? Sim ou não? Elas estão fazendo bem?
Elas estão agindo corretamente? Né? Justifique sua resposta. Você só vai respondendo para você mesmo, não precisa colocar, porque é trabalhando a oralidade. E a gente vai discutir também, né, em sala de aula. Essa aqui nós temos uma leitura de imagem na página 73, onde você observa aí essa tela. Abaixo da tela nós temos um letreirozinho que está falando sobre a tela, certo? Porque em seguida você lê aí Silva Oscar Pereira, Desembarque de Cabral em Porto Seguro, em 1992, olhe sobre a tela, e tem o tamanho Museu Paulista. Então, sobre essa tela, o que está escrito abaixo dela, nós vamos responder a página 73. Responda as perguntas observando a pintura apresentada. Letra A. Quem fez a pintura? Oscar Pereira da Silva. Nome próprio, portanto, letra maiúscula. A imagem é a pintura de um quadro. Qual é o nome, o título? Qual é o nome ou título dessa obra? Desembarque de Cabral em Porto Seguro. Criança, o título da obra, Desembarque de Cabral, letra maiúscula, Porto Seguro também, nome do lugar. Tudo letra maiúscula, veja aí direitinho. C. Em que ano a obra foi realizada? 1922. D. Quais eram os habitantes que já viviam aqui em nosso território? Os índios, né? Os indígenas. Essa obra tem importância histórica, sim ou não? Por quê? Sim, porque ela retrata um momento importante na história do Brasil. No caso, a chegada dos portugueses ao Brasil. Acredito que vocês já viram essa imagem e sabem do que retrata, né? Mas é também a sua sugestão, a sua resposta, né? O porquê. Quem estava chegando ao nosso território? Quem eram? Os portugueses, né, gente? Quais os odores que você poderia sentir se estivesse no local retratado? Odores é cheiro, certo, gente? Então, tudo que exala cheiro, por exemplo, né? Como o mar, vegetação, as pessoas, terra molhada, cheiro de terra molhada, etc. Uma respostinha pessoal. Agora nós vamos para o conteúdo sobre a acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, na página 76. Na primeira questão nós temos, na placa abaixo, algumas palavras ficaram sem acento, leia-as acentuando-as corretamente. Nós temos aí, faça uma visita ao zoológico, zoológico, acento agudo no O do Ló, da cidade. Venha ver os chimpanzés, chimpanzés, o acento agudo no E. O jacaré, acento agudo no E também. Aprecie o fabuloso condor e o hipopótamo, acento agudo no O do segundo pó. D, o acento circunflexo no E. Uma passada na ala dos mamíferos, mi, acento agudo no I. E se divirta com a nossa nova. Venha nos visitar com a sua família. Família, acento agudo no I do mi. Então, acentue direitinho as palavras. Gente, jacaré não está dando para ver, mas é o acento agudo no E, certo? Então, veja os acentos. Agora, a letra A. Das palavras acentuadas, só as que são acentuadas. Qual é paroxítona? Qual é? Família, certo? Só tem uma sílaba tônica, é a penúltima, é o mi, o acento agudo no I. Início de resposta, a letra maiúscula. Letra B. Há palavras paroxítonas não acentuadas? Sim ou não? Se tem, escreva algumas delas abaixo. Temos paroxítonas, por exemplo, cidade, fabuloso, visita, ala, americano, são paroxítonas e elas não têm acento. A sílaba tônica é a penúltima. Letra C. Das palavras que você acentuou, escreva as que são oxítonas. Quais são dessas palavras que a gente sublinhou são oxítonas? Chimpanzés e jacaré, certo? Essas duas, a sílaba tônica é a última. D. Quais são as proparoxítonas do texto? Zoológico, hipopótamo, búfalo e mamífero. A sílaba tônica é a antepenúltima. Pela resposta da questão anterior, podemos afirmar que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, crianças, confira direitinho. Na terceira questão, nós temos, observe as palavras destacadas nas frases e responda. A maçã que eu quero é esta. Ó, a palavra destacada é esta. A segunda frase, aí está a maçã que eu quero. Estar, palavra destacada. Então, a sílaba tônica dessas palavras está na mesma posição, quer dizer, elas todas são oxítonas, elas são paroxítonas, as duas, ou elas são proparoxítonas. Então, observe, esta e está. Gente, ó, não. Elas não estão na mesma posição, quer dizer, elas não são as duas oxítonas, nem são as duas proparoxítonas e nem paroxítonas. A sílaba tônica da palavra esta é es, certo? Então, ela é paroxítona.
E a sílaba tônica e da palavra está, a sílaba tônica é o tá, então ela é oxítona. Então, confira sua respostinha. B. Por que a palavra é acentuada na segunda frase? Por que ela é acentuada? Porque é uma palavra oxítona terminada em A. Quarta questão, nós temos: leia a mensagem do outdoor abaixo e responda as questões. Tem caráter, é amável e também faz aquela chegada triunfal para um álbum da família. Tudo que um relacionamento duradouro precisa para ser feliz. Vá de táxi e tenha a melhor viagem de sua vida. Associação de Táxi de Catanduva do Sul. A letra A. Que palavras do anúncio são acentuadas pela mesma regra? Quer dizer, elas são acentuadas pela mesma regra, certo? Caráter e amável, né? Elas são paroxítonas, né? Terminada, a sílaba tônica é a penúltima. A caráter, ela termina em R. E a amável, ela é uma paroxítona terminada em L, certo? Na B, a palavra família é acentuada segundo uma regra diferente das que você aprendeu. Reflita sobre sua terminação, quantidade de sílabas e posição da sílaba tônica e formule com seus colegas a regra que determina a acentuação dessa palavra. Crianças, a palavra família é uma paroxítona, só que ela é terminada em ditongo crescente, certo? Então, você pode estar conferindo aí. Quinta questão. Qual das alternativas justifica a acentuação das palavras ágil, túnel, terrível, fértil e frágil? Por quê? Todas as paroxítonas terminadas em I, em L, né, elas são acentuadas. Ágil termina em L, túnel termina em L, certo? Então, letrinha D na quinta. Coloca o Czinho de correto. Sexta questão. Acentue corretamente as palavras míssil, acentua. Colossal, você pode estar vendo. Sotão, bisturi, não tem acento. Açúcar, acento agudo no U. Agricultor, não tem acento. Dólar, acento agudo no A. Gentil, não. Ângulo, acento circunflexo no A. Multidão, o tio no A. Paris, não tem acento. Ímpar, acento agudo no I. Tênis, acento circunflexo no E. Saci, não tem acento. Fóssil, acento agudo no O. Túnel, acento agudo no U. Bilis, acento agudo no I do bi. Acento agudo no O. Câncer, acento agudo, circunflexo no A. Inacreditável, acento agudo no A. E lápis, acento agudo no A. Então, você tá vendo o acentinho D e confira direitinho, tá certo? Deu uma pausa aí no caso. Sexta questão. Sobre as palavras destacadas na página anterior, é correto afirmar que as palavras que não forem acentuadas são todas oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última. Na sétima, escolha 3 palavras da questão anterior e forme frase com cada uma delas. Quais são as palavras da questão anterior, crianças? Por exemplo, saci. O saci, né, é uma lenda folclórica, é uma frase, é uma sugestão, porque aqui é uma resposta pessoal. Ganhei um lápis, certo? Azul, pronto, é uma frase. Agricultor. O agricultor mora no campo, é outra frase. Então, você vai criar frases, 3 frases, porque você vai escolher 3 palavras da questão 6. Oitava questão. Em qual das alternativas as palavras acentuadas são todas paroxítonas? Letra D. Todas são paroxítonas. Portátil é uma paroxítona terminada em L. Líder é uma paroxítona terminada em R. Tênis, né? Paroxítona terminada em S. Ímpar, paroxítona terminada em R. E órfão, paroxítona terminada em AOTIL. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Então, crianças, aqui nós encerramos a correção das nossas atividades.